Paz, povo, bom dia. Vamos ler a Bíblia. Hoje nós vamos ler Jeremias, capítulo 43 e 44. Jeremias é levado para o Egito. Quando Jeremias acabou de transmitir a todo o povo a mensagem do Senhor seu Deus, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os outros homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor nosso Deus não nos proibiu de ir morar no Egito. Baruque, filho de Nerias, o convenceu a dizer isso, pois ele desejava que fiquemos aqui e sejamos mortos pelos babilônios ou levados para o exílio. Joanã, os outros comandantes e todo o povo não obedeceram à ordem do Senhor para que ficassem em Judá. Joanã e os outros comandantes levaram consigo todo o povo que tinha regressado das nações vizinhas para morar em Judá. Havia na multidão homens, mulheres e crianças, filhas do rei, e todos que Nebuzaradã, o capitão da guarda, havia deixado com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Também levaram o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. O povo não obedeceu ao Senhor e foi para o Egito até a cidade de Táfnis. Quando chegaram a Táfnis, o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: Pegue algumas pedras grandes e, diante do povo de Judá, enterre-as debaixo das pedras do pavimento da entrada do palácio do faraó aqui em Táfnis. Então diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: certamente trarei meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, aqui para o Egito. Colocarei seu trono sobre essas pedras que escondi. Ele estenderá sobre elas sua tenda real. E quando ele vier, destruirá a terra do Egito, trará morte aos destinados à morte, exílio aos destinados ao exílio e guerra aos destinados à guerra. Incendiará os templos dos deuses egípcios, queimará os templos e levará os ídolos como despojo, limpará a terra do Egito como um pastor que tira os piolhos de seu manto e sairá dali sem sofrer dano algum. Quebrará as colunas do templo do sol no Egito e queimará os templos dos deuses egípcios. Gente, eu não sei se eu entro muito na história, mas chega a dar uma indignação de como que o povo, ouvindo a palavra de Deus, que vem através de Jeremias, o povo não tem temor e faz o inverso. Vamos para o 44, julgamento por causa da idolatria. Jeremias recebeu essa mensagem acerca dos judeus que viviam no norte do Egito, na cidade de Migdol, Táfnis e Mênfis, e também no sul do Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram a calamidade que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá? Hoje elas estão desertas e em ruínas, porque provocaram minha ira com sua perversidade, queimaram incenso e adoraram outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Repetidamente, acho que deveria ser Jeremias, o livro do repetidamente. Que aí, na versão, geralmente, a revista corrigida vai falar madrugando, quer dizer que cedo o Senhor avisou. O Senhor sempre, antes de fazer algo, sempre avisou o seu povo, mas foi repetidamente desobedecido. Enviei meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos, nem abandonaram a sua perversidade e continuaram a queimar incenso para esses deuses. Por isso minha fúria transbordou e caiu como fogo sobre a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém, que até hoje são ruínas desoladas. Agora o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, lhes pergunta: por que destroem a si mesmos? Nenhum de vocês sobreviverá, nenhum homem, mulher, criança ou recém-nascido que veio de Judá. Por que provocar minha ira queimando incenso para os ídolos que vocês fizeram aqui no Egito? Destruíram a si mesmos e se tornarão objeto de maldição e zombaria para todas as nações. Acaso se esqueceram dos pecados de seus antepassados, os pecados dos reis e das rainhas de Judá, e dos pecados que vocês e suas esposas cometeram em Judá e em Jerusalém? Até hoje não mostraram remorso nem temor. Ninguém escolheu obedecer à minha lei e aos decretos que dei a vocês e a seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel:
Estou decidido a destruir cada um de vocês, tomarei o remanescente de Judá, aqueles que teimaram em vir para o Egito e morar aqui, e os consumirei. Cairão no Egito, mortos por guerra e fome. Todos morrerão, desde o mais humilde até o mais importante. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Eu os castigarei no Egito como os castiguei em Jerusalém, com guerra, fome e doença. Desse remanescente que fugiu para o Egito na esperança de um dia voltar para Judá, ninguém sobreviverá. Embora anseie voltar para sua terra, apenas uns poucos retornarão. Então todas as mulheres que estavam presentes, todos os homens que sabiam que suas esposas haviam queimado incenso para ídolos, uma grande multidão de todos os judeus que viviam no norte e no sul do Egito responderam a Jeremias: não ouviremos as mensagens que você transmite em nome do Senhor. Faremos o que bem entendermos. Faremos o que bem entendermos. Ser humanozinhos, né? Queimaremos incenso e apresentaremos ofertas derramadas para a rainha do céu. Como nós, nossos antepassados e nossos reis e oficiais sempre fizemos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles dias havia alimento com fartura, éramos prósperos e não tínhamos problemas. Mas desde que paramos de queimar incenso para a Rainha do Céu e deixamos de adorá-la com ofertas derramadas, temos enfrentado grandes aflições e morrido por guerras e fomes. Guerra e fome. Além disso, acrescentaram as mulheres: você imagina que queimávamos incenso, apresentávamos ofertas derramadas à Rainha do Céu e fazíamos bolos que retratavam sua imagem sem o conhecimento e a ajuda de nossos maridos. Então Jeremias disse a todos, tanto homens como mulheres, que lhe tinham dado essa resposta: vocês pensam que o Senhor não sabia que vocês, seus antepassados, seus reis e oficiais e todo o povo queimavam incenso a ídolos na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? O Senhor fez de sua terra objeto de maldição, ruína desolada e sem habitantes como está hoje, porque não suportava mais suas práticas detestáveis. Todas essas coisas terríveis aconteceram a vocês porque queimaram incenso a ídolos e pecaram contra o Senhor. Não obedeceram sua voz, nem seguiram sua lei, seus decretos e seus preceitos. Então Jeremias disse a todos, inclusive as mulheres: ouçam essa mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas esposas disseram: cumpriremos nossa promessa de queimar incenso e apresentar ofertas derramadas à Rainha do Céu, e provaram com suas ações que estavam falando sério. Portanto, cumpra as promessas e votos que fizeram para ela. Ouçam, porém, essa mensagem do Senhor, todos vocês judeus que agora vivem no Egito. Jurei por meu grande nome, diz o Senhor, que nenhum judeu da terra do Egito pronunciará meu nome, nenhum de vocês invocará meu nome, nem o usará para jurar, tão certo como viu o Senhor soberano, pois eu os vigiarei para trazer sobre vocês calamidade e não bem. Os judeus que hoje vivem no Egito sofrerão guerra e fome até que estejam todos mortos. Apenas uns poucos escaparão da morte e voltarão do Egito para Judá. Então todos que vieram para o Egito saberão quais palavras são verdadeiras, as minhas ou as deles. E esta é a prova que lhes dou, diz o Senhor, de que todas as minhas palavras se cumprirão e de que eu os castigarei aqui. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos que desejam matá-lo, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Linda palavra, e sempre me causa uma indignação, né, de como que o povo era soberbo, como que o povo, né, mas aí eu sempre pego essa. Quando eu era menina, eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei muito indignada com o povo de Israel, né? Eu não lia a Bíblia inteira quando eu era pequena, mas eu tinha lido Êxodo, Levítico, Números ali, como o povo insistia em pecar, fazer o que Deus não estava dizendo. E essa indignação acompanha, porque você olha assim, falando, não é possível que esse povo, depois que a cidade foi destruída, eles vão para o Egito, Deus manda não ir, eles vão, e além de ir, eles começam a oferecer a Rainha dos Céus, que na verdade é um espírito imundo, nada mais é, né, oferecendo e falando que quando eles tinham fartura, não era por causa de Deus não, era por causa, enfim, dos ídolos. Aí sempre me cai.
Só que eles eram um povo que conhecia o Senhor, de ouvir falar, obviamente, mas eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, né? E hoje nós que temos acesso pelo novo e vivo caminho que é Jesus, que nos deu acesso ao coração do Pai, né? De ter relacionamento com o Pai, o Espírito Santo morando em nós. E quantas vezes nós somos tardios em obedecer, somos desobedientes. Eles tinham algo que vinha de fora, agora nós não, nós temos dentro de nós. Então essa indignação tem que ser conosco. Quando Deus pede uma coisa e nós não fazemos, ou insistimos no que está na minha cabeça, porque a minha lógica é muito melhor, porque se eu fizer isso, eu vou conseguir muito mais rápido. E aí a gente fica trabalhando com a força do nosso braço, coisas, às vezes 1 ano, 2 anos, 10 anos, coisas que às vezes em um dia Deus muda tudo. Porque ainda a gente não aprendeu a confiar, porque ainda a gente está no controle, porque ainda nós não estamos colocando o Senhor em primeiro lugar. Ele não é prioridade na nossa vida, porque o dia que o Senhor for prioridade na nossa vida, nós vamos obedecer com prontidão, de cedo, madrugada. Então, que toda essa indignação que a gente lê e vem sobre o povo de Israel venha contra nós mesmos. Fique indignado com você de não obedecer a Deus. Fique indignado com você, que você sabe que todo dia a gente tem que orar, buscar a Deus, ler a palavra, jejuar. E a gente não tá fazendo isso, então se indigne com você. Às vezes a gente fica indignado com o outro, né? Ah, tal pessoa desobedeceu a Deus, olha o que ele tá fazendo. Deixe que Deus trata com eles. Se indigne com você, o quanto que você tem sido tardio em obedecer a Deus. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós te agradecemos por esse dia. Está começando. Nós precisamos do Senhor, da sua graça, das suas misericórdias que foram renovadas. Eu preciso, Senhor. Senhor, às vezes nós lendo, a gente gera uma indignação, mas muito do coração, Senhor, daquele povo nós temos no nosso, querendo fazer do nosso jeito, achando que nós temos uma visão melhor do que a do Senhor. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Que essa indignação seja contra nós mesmos, porque hoje nós estamos vendo um tempo de graça, um tempo que teu Espírito está aqui dentro, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes nós somos tão tardios, eu sou tão tardia, Senhor, a obedecer, me perdoe. E ajuda-me, Senhor, a ouvir a sua voz. Em nome de Jesus, eu entrego tudo no seu altar, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe você e sua casa, que tudo te vá bem. Amanhã a gente vai estar de volta para ler a Bíblia, mas fique indignado com você, né? Para que a cada dia você possa viver mais em santidade, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Amém? Deus abençoe.